Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas 4 leituras do mês de junho. Como eu já imaginava, junho foi um mês super pesado. Eu fiquei completamente dedicada aos trabalhos que eu estava realizando para a faculdade e tal. E com isso eu acabei lendo bem menos do que eu costumo ler. Mas foram leituras extremamente proveitosas e eu vim falar um pouquinho mais de cada uma delas hoje para vocês. Eu comecei o mês lendo Carta Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, a autora já laureada várias vezes com o Jabuti. E foi o meu primeiro contato com a escrita dela. Esse aqui é um romance epistolar que vai ser dividido em 4 partes. Todo o livro é uma carta que a protagonista Isabel está escrevendo para a Rainha Maria I, que foi considerada a Rainha Louca, e ela escreve essa carta em momentos diferentes. A todo momento que ela está escrevendo, ela acaba sendo interrompida por algum motivo e retoma essa escrita depois. E a escrita dessa carta leva 4 anos, que é então cada uma das partes desse livro. Essa protagonista, ela está confinada em um convento. E conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo por que ela acabou indo parar nesse convento e qual foi toda a trajetória de vida dela. O que eu achei mais incrível desse livro foi a própria escrita da Maria Valéria Rezende. Embora ela seja uma autora contemporânea e existam esses traços, né, aqui na escrita dela, ela na narrativa retoma muito da linguagem do período setecentista, então que é quando a história acontece, mais ou menos anos 1780. Mas não é só por essas características do período que aparecem na narrativa que o livro me conquistou. A gente vai vendo como a escrita é muito parte da protagonista. As 2 primeiras partes do livro, pra mim, foram as mais complicadas de serem lidas, porque quando a personagem, ela tá naquele momento frenético de basicamente só colocar pra fora aquilo que ela tá sentindo, então a escrita sai quase que num fluxo, como se ela realmente estivesse desabafando de uma forma desesperada. E aí quando a gente chega na 3ª parte do livro, que é a parte mais longa, é quando ela ordena mais os pensamentos e ela começa de fato a contar a história de uma forma cronológica e ela vai mostrando todos os percalços que ela passou na vida dela. Também a gente vai vendo que a escrita é a forma que ela tem de manter a própria sanidade, é a luta que ela tem contra essa loucura que ela desesperadamente quer evitar. Ela não quer enlouquecer. O livro, ele é incrível, então não só por todo esse processo de escrita da Maria Valéria Rezende, mas também por tudo aquilo que ele narra, por tudo aquilo que ele traz. E vai mostrar, assim, escancaradamente todo o processo brutal que as mulheres eram submetidas durante o período de colonização do Brasil. Quais eram as dificuldades, né, não só das mulheres, mas das demais minorias. Ela vai mostrar também situações de escravos. Enfim, a gente vai vendo, então, todas essas injustiças a que essas pessoas eram submetidas e que ainda ressoam na nossa atualidade, porque a gente sabe que os problemas sociais que a gente enfrenta hoje não nasceram do acaso, mas eles foram histórica e culturalmente construídos. E a segunda leitura do mês foi aquela que mais exigiu de mim em junho, foi acho que a leitura mais complexa que eu fiz e que eu levei mais tempo fazendo, até porque também um dos trabalhos que eu fiz foi sobre esse livro, que é Os Lança-Chamas, da Rachel Kushner. Em linhas muito gerais, a gente vai conhecer aqui a história da Reno, que é uma jovem formada numa universidade de artes, que se muda para Nova York para tentar ter uma vivência artística diferente. Ela é apaixonada por velocidade, ela anda de moto. A Nova York que a gente tá falando aqui é a Nova York dos anos 70. Foi o período da história em que Nova York basicamente estava sendo abandonada, em que ela, que era uma cidade industrial, perdeu essa função. Então existem diversos galpões abandonados, que são onde, né, a gangue que a Reno passa a fazer parte acaba montando galerias de arte. E tem todo esse contexto histórico também muito presente. Ela vai conhecer o Sandro Valera, que ele é filho de italiano, que eles têm uma empresa muito grande só de pneus de borracha na Itália e que acabou também indo para os Estados Unidos porque ele também é artista e ele também queria viver essa arte dele. E é a partir dessa relação, né, entre eles que ela vai passar por um processo basicamente de uma iniciação artística, que ela vai acabar experimentando uma vida diferente daquela que ela tinha. E é muito complicado falar desse livro porque ele é um livro muito denso. Ele é um livro que inicialmente ele também vai mesclar narrativas. Ele começa com uma narrativa que não é a narrativa da Reno, é uma narrativa que inicialmente a gente não sabe de quem é, em que período do tempo vai estar, mas que conforme a gente vai lendo a gente descobre que é do pai do Sandro, que foi de como ele começou todo aquele império dos pneus de borracha, que embora em muitos momentos pareça que isso não tenha nada a ver com a vida da Reno, conforme a gente vai lendo a gente vai começando a
entender mais ou menos como as peças vão se encaixando. Então ele tem um fundo histórico que é muito importante. A Rachel Kushner, ela mescla diversos elementos aqui na história. Então ela vai trazer questões políticas muito fortes, ela vai discutir lutas de classe, ela vai falar do papel da arte, e tudo isso através dessa jovem da Reno, que é uma jovem que está passando por diversas experiências. E ela, por estar passando por todas as experiências, é alguém que na verdade não é muito definida. E essa indefinição toda que ela tem está ali na narrativa. Então a gente vai lendo as coisas e elas sempre parecem muito nubladas, muito nebulosas. A Reno é aquela personagem que mais escuta do que vivencia. Então a gente tem várias histórias de outras personagens sendo contadas para ela. Ela é muito mais uma testemunha dos eventos do que de fato uma agente deles. Tanto que Reno, na verdade, não é o nome dela. A gente não sabe qual é o nome dela. Esse é um apelido que ela recebe de uns amigos que ela faz ali quando ela chega em Nova York, e tudo isso vai construindo esse caráter indefinido dela, dessa personagem que tá ali experimentando as coisas, testemunhando as coisas, e pouco a pouco vai modificando a identidade dela e montando essa identidade conforme as coisas que ela vê. Então ele é um livro que, embora ele não tenha uma narrativa rebuscada nem nada do tipo, ele é um livro que exige muito da gente, que tem toda essa carga de complexidade. E aí, depois de uma leitura densa como essa, eu fui pra uma que foi extremamente tranquila, que era tudo que eu precisava pra relaxar, que é Os Encontros à Beira-Mar, da Jill Mansell. E ele vai trazer a história da Clem, que ela vai conhecer o Sam num avião e vai se apaixonar por ele enquanto ela tá lá, vai surgir aquela conexão instantânea entre os dois, só que ela vai descobrir que o Sam é casado e isso vai colocar fim tão rápido quanto aquela paixão começou. 3 anos depois, ela mora numa cidade litorânea, o Sam vai chegar nessa cidade, agora não mais casado, mas em um novo relacionamento. E justamente com a irmã postiça da Clem, que é a Belle. A Clem acaba pedindo pro Ronan, que é o melhor amigo dela, pra eles fingirem que eles estão em um relacionamento, pra Clem se sentir um pouco melhor. Como eu mencionei, o livro tem uma leitura super gostosa, a narrativa dele é muito fluida, a Jill Mansell, ela tem uma escrita que é bastante divertida, então é um livro realmente gostoso de você ler. Isso foi mantido na tradução, a gente consegue sentir toda essa fluidez da história e toda essa característica divertida dele. O que faz o livro mais ágil também é o fato de que ele não foca simplesmente na história da Clem com o Sam, mas ele traz todo o panorama das demais personagens. A gente tem várias histórias acontecendo em paralelo e essas outras personagens são também muito cativantes. Aliás, eu acho que eu gostei mais do livro por causa dessas outras histórias do que pelo romance central, embora, claro, que eu tenha gostado muito do romance também, que é aquele romance fofo, que a gente torce por ele e tudo mais. Mas principalmente as histórias ligadas ao Ronan, né? Tudo aquilo das personagens que estão atreladas a eles. Eu gostei muito desse núcleo do livro. E a autora conduziu o destino de algumas personagens aqui, principalmente em relação a Belle, de uma forma que me agradou muito. Então ele foi aquela leitura despretensiosa, que deu pra ler sem ficar pensando nele, que me divertiu e que cumpriu muito bem o propósito dele, que foi o de me entreter. E aí, o último livro que eu li no mês, embora ele tenha sido um livro muito diferente dos Lança-Chamas, ele pra mim me lembrou muito os Lança-Chamas em diversos aspectos por causa da forma de como a leitura foi proporcionada. E que no caso é O Ponte, da Charlene Tell. Esse aqui é um livro que vai se passar em Singapura, acompanhando a trajetória de 3 mulheres diferentes em 3 períodos diferentes. Uma delas é a Misha e a gente acompanha a história dela mais ou menos no final da década de 1960 e 1970, quando ela foi a estrela de um filme de terror lá em Singapura. Depois a gente acompanha a história da Tsu, que é filha da Amisha, já ali no início dos anos 2000, quando ela faz amizade com a Circe, que é a terceira e última mulher, que a gente vai também acompanhar a história depois, no ano de 2020. E o livro vai trazer então a relação que surge entre essas 3 mulheres. Ele traz esses diferentes períodos pra gente também compreender como que o que cada uma delas vivenciou ajudou a constituir aquilo que elas são. Ele vai falar das dificuldades das relações familiares, ele vai falar das dificuldades das questões de amizade que surgem ali entre as amigas. Ele, na verdade, é um livro que não tem tantos acontecimentos nessa premissa geral que eu falei. Ele é muito mais contado nas entrelinhas, o que está por detrás desses acontecimentos. Então esse aqui também é um livro que ele não é difícil de você ler, a narrativa dele não é difícil, mas é um livro que exige a atenção do leitor pra gente compreender toda a riqueza dele, toda a complexidade dele nesses detalhes que ele traz. Ele é um livro que ele vai mostrar muitas transformações de Singapura por conta desse mundo globalizado que a gente vive. Então a Singapura que aparece em cada um desses momentos são contextos totalmente diferentes pra gente que tá lendo. A gente sente essas diferenças e vai vendo cada vez mais o lugar perder as suas especificidades pra dar lugar àquilo que é
aquilo que realmente é mais globalizado. A gente vai vendo como existem essas relações entre Ocidente e Oriente, de como o Oriente acaba ficando muitas vezes à sombra do Ocidente e como há essa necessidade de homogeneização pela perspectiva do Ocidente. Ele vai trazer muitas dificuldades emocionais que as personagens carregam, mas ele não faz isso de uma forma emocional, é tudo muito ali contido e tem a grande questão aqui que as próprias personagens vivem uma indefinição muito grande. Não é claro para elas as coisas que elas sentem, não são claras para elas as relações que elas têm umas com as outras, e essa sensação também de indefinição vai aparecer na narrativa, vai aparecer pra gente que tá lendo. As coisas também não são claras pra gente como leitor, por isso que eu também falei, né, que existe um ponto de contato aqui entre o e os Lança-Chamas. Eu acho que o processo de leitura dos dois livros foi muito similar nesse aspecto. Esse é um livro que também vai falar da memória, que é algo que também tá presente nos Lança-Chamas. Enfim, eu achei a leitura do livro incrível, eu falei dele com muito mais detalhes na resenha. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam das leituras que eu fiz, os livros que vocês leram esse mês. Deu pra ver que eu não li tanta coisa, mas que foram leituras bem densas, e foi bom eu ter lido tudo nesse mês, porque aí eu consegui falar um pouquinho mais de cada um dos livros aqui no vídeo. Se você ainda não tá inscrito por aqui, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, deixa também sua curtida que isso ajuda muito no canal, e corre pra participar das promoções de 8 anos da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.